Olá, nós estamos começando mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer para contar de um projeto muito interessante que já está em prática no Hospital de Amor, que é o Bela Vita. O Bela Vita, na verdade, é uma oficina ortopédica, mas para falar e explicar o que é isso, eu estou aqui com o doutor Pedro Tovo. Ele é médico fisiatra do Hospital de Amor e vai começar nos contando o que é um médico fisiatra. Todas as vezes eu pergunto, doutor, porque a gente está tão acostumado com o fisioterapeuta e o fisiatra ainda é uma novidade para a gente. Sim, na verdade é até algo que eu escuto rotineiramente, essa questão. Tem pacientes que são encaminhados para mim e muitas vezes chegam na consulta e falam, nossa, eu não conhecia o fisiatra e tal. Na verdade a fisiatria, ela é uma especialidade médica que ela surgiu mais ou menos, chegou no Brasil por volta da década de 60. É uma especialidade relativamente antiga, mas que por algum motivo ficou, acho que, adormecida. Ela surgiu após, acho que o gatilho para o surgimento da fisiatria foi a Segunda Guerra Mundial. Por conta de inúmeros sequelados da guerra, essa especialidade começa a surgir na Europa, nos Estados Unidos, chega no Brasil, acredito que na Universidade de São Paulo, foi a primeira residência, por volta da década de 60. Então já existem aí alguns bons fisiatras anos, né? já há longo tempo nessa jornada aí da fisiatria. E o objetivo do fisiatra, a gente trabalha reabilitação pensando muito em funcionalidade, ou seja, trazer para o paciente recuperar o máximo que ele tinha de função previamente a uma sequela, seja ela física, motora, muitas vezes psicoemocional também. A gente que trabalha com reabilitação, a gente não pensa só no físico, a gente gosta também de compreender o contexto em que o paciente, a pessoa convive, se a pessoa reside sozinha, porque muitas vezes a pessoa não tem condição de tomar uma medicação, por exemplo. Não adianta ela ter a prescrição do remédio se ela não conseguir tomar. Então a função do fisiatra é ter essa visão global do indivíduo. Da autonomia, né? Mesmo para as pessoas que por algum motivo perderam ou uma parte do corpo, né, um membro, alguma coisa assim, é isso. Exato. Falando bem a grosso modo. Exatamente. Quando a gente fala em reabilitação, a gente está falando em resgatar a autonomia que a pessoa tinha antes desse acidente. Seja ele uma doença ou um acidente automobilístico, alguma coisa assim. Exatamente, é isso mesmo. Doutor, agora a fisiatria ficou um tempo adormecida, mas agora parece que ela está com tudo por causa da tecnologia. Né? Quando a gente fala, por exemplo, a gente está falando de uma oficina ortopédica, a gente está falando de alta tecnologia que hoje está mais disponível no mercado, não é? Sim, sim. Além da tecnologia, existe também a necessidade da reabilitação, porque hoje nós temos um número maior, por exemplo, de pessoas que sobrevivem a um acidente automobilístico. Aqui no nosso contexto, a sobrevida no ambiente oncológico é muito maior do que era alguns anos atrás. A população está envelhecendo, então tudo isso gera uma demanda maior para a reabilitação. E pensando no contexto da prótese e das órteses, com certeza, inclusive a nossa oficina, a gente conta com tecnologia assim de ponta, né? Aquilo que nós temos de melhor hoje no mercado. Agora, é uma notícia que veio e causou até espanto em algumas pessoas, porque quando a gente pensa no Hospital de Amor, a gente pensa evidentemente em prevenção e em tratamento. Quando fala que o Hospital de Amor agora tem uma oficina que faz as próteses, as órteses, como o senhor disse, para dar qualidade de vida a esse paciente, quer dizer, ele está indo muito além do que a gente esperava de um hospital. Ou eu estou enganada? Não, com certeza. A gente vai além do contexto assim, do tratamento da doença oncológica, né? Começando agora a justamente até essa visão de entender o indivíduo além aqui do contexto da doença oncológica, como que isso repercutiu, como o tratamento, como a própria doença repercutiu na vida, no cotidiano dessa pessoa e a gente poder resgatar independência e qualidade de vida, né? Como é que funciona essa oficina hoje? A oficina, sim. Só resumidamente, o projeto Bela Vita é um projeto que veio com essa proposta, né, da reabilitação no âmbito mais amplo, porque o hospital já fazia bastante coisa, né? Também acho que vale a pena a gente relembrar. Fisioterapia sempre atuou, a terapia ocupacional, a psicologia, a fono, nutrição, né? E acho que com o contexto da gente trabalhar
de uma forma mais integrada, e a oficina ortopédica entra como um braço do Bela Vita. Como hoje nós temos a ecoterapia também, nosso projeto já tem outras terapias agregadas. Mesmo na área de prótese, a gente sempre teve, por exemplo, as próteses de silicone para as mulheres que conseguem a reabilitação das mamas, a reconquista da autoestima. Né? Mas exatamente. A prótese, quando a gente fala de uma perna, de um pé, ainda é uma novidade. Ainda é uma novidade, sem dúvida. Posso dizer que talvez sejamos um dos únicos hospitais oncológicos do mundo a ter esse tipo de proposta de oficina inserido no próprio hospital. É algo realmente inovador dentro do ambiente oncológico. Quando a gente fala em uma oficina ortopédica dessa, a gente está falando na construção de uma prótese de pé, de uma prótese de joelho, de uma prótese de braço? A gente está falando em fazer isso sob medida para o paciente? Isso, exatamente. Existe assim uma diferença entre, até para as pessoas, telespectadores poderem entender um pouquinho melhor, existe uma diferença entre órteses e próteses, né? A órtese, ela é algo que vai melhorar uma função. A prótese, ela vai substituir o membro. Então, por exemplo, um paciente que perdeu uma amputação abaixo do joelho, acima do joelho, está recebendo uma perna mecânica, vamos dizer assim, isso é uma prótese. Porque está substituindo aquela perna aquele membro que foi perdido. As órteses a gente pode usar, por exemplo, para um membro que está paralisado, que ele está ali, mas ele está sem função, ou com uma função prejudicada, e a gente tenta melhorar essa função com as órteses. As órteses a gente consegue produzi-las integralmente na nossa oficina. As próteses, a gente usa uma tecnologia, a princípio alemã, que é o que tem de melhor hoje no mercado, e a gente confecciona essa prótese sob medida na nossa oficina. Tá. Hoje a gente tem um grande público que são as crianças, né? E enfim, a gente consegue fazer independente da idade. É claro que a gente tem que respeitar certas limitações de cada paciente, né? Mas elas são feitas individualmente e sob medida. Já começou, ela já foi inaugurada, a oficina, e ela já começou a atuar. Hoje, quantos pacientes ela atende? Olha, nós já entregamos, o nosso projeto hoje já entregou em torno de 80 a 90 próteses. Quer dizer, ela já começou com um número bem alto, né? Sim, já começou, a gente, né, em média, hoje a gente tem em torno de uma amputação por semana aqui no nosso hospital. A maioria é criança? A maioria é criança. A princípio, talvez não pareça assim, perto de, né, se a gente for comparar incidência do câncer, outras doenças como hipertensão, diabetes, que são números assim, a gente pensa. Mas dentro do contexto de pessoas amputadas, é um número extremamente relevante. Pensar que toda semana a gente tem uma amputação, e sendo que provavelmente vai ser uma criança ou um jovem, entendeu? E a gente está falando de peças, né, de próteses, órteses, que são feitas sob medida para a necessidade individual daquele paciente. Exatamente. Então, se é um jovem, se é uma criança, se é um adolescente, ou um adulto, ou mesmo um idoso, porque também isso pode ser para o idoso, cada um, além de ser uma parte do corpo diferente do outro, cada um tem uma utilização daquela peça, né? Cada um tem a sua peculiaridade, no sentido assim, um jovem vai ter mais autonomia, ou espera que tenha, do que de repente um idoso que vai fazer um uso da prótese mais dentro de domicílio, que a gente fala, diferente de um jovem que, por exemplo, a gente tem um paciente nosso que ele jogava num time de cadeirante, basquete profissional. Então, assim, tem uma outra exigência, precisa de um outro perfil de prótese. Um jovem que ainda vai começar a cursar uma universidade, por exemplo. Agora, doutor, se o índice é tão alto, né, pelo menos uma amputação por semana, que é um índice muito alto, sim, quando a gente fala de perder movimento, de perder partes do corpo, para ser um pouco mais cruel até. Se o índice é tão alto, como é que se escolhe o paciente que o hospital consegue acompanhar até chegar à peça final, a prótese, para essa oficina?
Não, os pacientes, assim, automaticamente, após a cirurgia, eles são encaminhados para o fisiatra, passam em consulta comigo. Nessa avaliação, eu vou entender o contexto do paciente, as condições clínicas. Ele entra para uma fase de pré-protetização, porque a gente tem que preparar o corpo para receber essa prótese, que em média a gente pode considerar umas 4 a 6 semanas. Ele recebe a prótese e daí faz mais um treino com a prótese que vai por mais umas 4 semanas. Então o paciente saiu da cirurgia, passa comigo, através de mim ele chega nas outras equipes, por exemplo a físio, começa esse processo, recebe a prótese e daí segue. Agora, doutor, quando a gente fala de criança, de adolescente, a gente está falando de uma prótese que vai ter que crescer com esse paciente, ou seja, ela vai sendo substituída ao longo dos anos. A oficina tem essa preocupação também em acompanhar esse paciente? Sim, sem dúvida. Esse paciente, em média, a cada 6 meses, mais ou menos, retorna em avaliação clínica comigo e a gente, assim que houver necessidade de substituir, a gente consegue fornecer uma prótese acompanhando o crescimento e o desenvolvimento dele. A gente antes falava em pós-vida, né, que é a vida após o câncer. Hoje é vida só, né, doutor? É qualidade de vida, sim, ponto. Exatamente. Né? O câncer é só uma fase da vida da pessoa. Uma fase da vida, com certeza. Muito obrigada. Realmente é um trabalho... A gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, mas está só iniciando. Eu quero que o senhor volte ao programa, tá bom? Tá joia, agradeço. Obrigado. São detalhes como esse que custam alguns milhões de dólares que fazem do Hospital de Câncer de Barretos ter o título e ter tido que mudar de nome para Hospital de Amor. Porque só quem enxerga o paciente com muito amor entende que ele tem toda uma vida pela frente. E quando ele perde qualquer parte do corpo, qualquer mobilidade do corpo, o hospital acompanha essa vida dele, resgatando essa mobilidade. Por isso, se você quer saber mais, se você quer doar, acompanhe hospitaldeamor.com.br. Lá tem todas as informações e a gente se vê por lá também. Até mais.